Nós sabemos, como operadores do direito, como juristas, como filósofos, como profissionais religiosos também, que atuam com a liberdade religiosa, que a liberdade religiosa ela é uma liberdade matricial. Da liberdade religiosa decorre todas as outras liberdades. A liberdade religiosa é a liberdade mais importante, porque apenas a religião, apenas a fé, apenas a crença que responde satisfatoriamente às principais indagações do homem, de onde viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Então, a liberdade religiosa, ela é sagrada. E a partir dela, como decorrência dela, nós temos tantas as outras liberdades, como a de expressão, como a de ir e vir, como a econômica, como a de reunião, como a de pensamento, consciência e credo, e tantas outras liberdades que eu não vou aqui enumerá-las, até para não perdermos o tempo. O tempo ele é curto. Vamos falar um pouquinho de liberdade religiosa. Eu acho que todos devem estar preocupados com uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica, de certa forma protagonizada pelos nossos governantes. É certo, é fato que a crise ela é uma crise internacional. Esse problema do coronavírus é um problema mundial, é grave. As pessoas estão empilhando corpos no norte da Itália, na Espanha. Nova York agora está com uma situação muito complicada. Ninguém aqui quer minimizar o problema. Nós sabemos da gravidade do problema. Mas nesses momentos de gravidade que nós precisamos de instituições fortes. E neste momento de gravidade que nós precisamos que os nossos mandatários, que aquelas pessoas que nós elegemos, tenham tranquilidade para que a gente possa passar por este momento de turbulência. A Constituição brasileira é uma Constituição muito jovem. Ela é de 5 de outubro de 1988, então ela tem aí pouco mais de 30 anos, se não me falha a matemática aqui, 98, 2000, 32 anos. A Constituição mais antiga que o Brasil teve, mais longeva, foi a Constituição Imperial. Então, uma Constituição de 32 anos é uma Constituição jovem. E eu vejo que agora ela tá passando pelo seu grande teste de validade, né? Se ela realmente vai conseguir dar a resposta que a nossa sociedade precisa. Eu vejo que sim, que a nossa Constituição, por mais que ela seja muito longa, por mais que ela seja um pouco prolixa, nas questões principais ela dá a resposta. Como eu tenho falado e como eu falei lá nos Estados Unidos, na BYU, o modelo de laicidade brasileiro é o melhor modelo do mundo. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, esse já é um legado da Constituição de 1988. E agora é o momento, então, que esse legado está sendo testado, né? A atividade religiosa, a fé, é essencial ao ser humano. Mas nós precisamos lembrar que o ser humano, a pessoa humana, ela só é pessoa humana, ela só usufrui de ser realmente humano quando ela vive a sua vida com dignidade. E baseado na dignidade da pessoa humana, que alguns cultos, algumas liturgias que são comunitárias estão sendo restringidas. Então, a liberdade de culto está sendo restringida, e a liberdade de culto é uma das filhas, digamos assim, da liberdade religiosa, está sendo restringida em razão da dignidade da pessoa humana, não por um decreto municipal, né? Sim. Então, eu queria dar esse primeiro aporte aí da dignidade da pessoa humana. Por favor. Obrigado, Tiago. Eu queria pontuar até, baseado no que você falou, a gente tem visto muitas discussões polêmicas sobre isso, até porque alguns líderes religiosos, eles querem aglomeração, eles querem ter as reuniões normais lá com 1.400 pessoas num culto, 4.000 pessoas no culto, ou 100 pessoas. E essa não é a discussão, né?
A discussão aqui é a questão do direito de exercer a sua fé, né, de ter assistência religiosa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque me parece que o que a lei, quando colocou as religiões como atividades essenciais, está visando essa proteção, né? Você pode explicar um pouco sobre isso? Posso. Está Essa lei é a aparecendo lei aqui. federal, está aparecendo. Essa lei é a lei federal de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ela é uma lei de 6 de fevereiro de 2020, era uma medida provisória que foi convertida em lei, pelo Congresso Nacional, tá? Então ela foi votada no Congresso, ela passou pelo processo legislativo democrático, tá? Desculpa. Então ela é a voz do povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição, tá? Bom, dito isso, baixa, faz favor para mim, Fábio, artigo 3º. Não sei se tu consegue compartilhar a tela e baixar ali. Pode. Tá. Bom, gente, então eu parei ali. Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Tá? Bom, antes da questão da decisão judicial de Duque de Caxias, tá? Queria só mostrar para vocês que nós temos no Brasil o princípio federativo e o princípio da legislação concorrente. Então, com isso, os estados, os municípios, eles têm autonomia, de acordo com a autonomia que é concedida pela Constituição da República, e de legislar concorrentemente, de legislar em interesse local. Tem muitas matérias que são reservadas à União. Não vamos aqui falar agora de quais são as matérias e tal, porque não temos tempo, mas o fato é que decretos, eles, via de regra, não obrigam governadores e prefeitos, porque seria uma quebra ao princípio federativo. Numa federação tripartite como a nossa, a União estaria criando obrigações e deveres para um governador e para um prefeito via decreto. E apenas o Congresso Nacional poderia fazer isso, ou pode fazer isso. Bom, isso que eu falei é a regra. Mas decretos que são regulamentadores que regulamentam uma lei federal e tem na própria lei federal esse gatilho ou esta permissão, eles complementam a própria lei federal. Então, de fato, digamos assim, que os efeitos desse decreto também são de lei federal. Dito isso, esse decreto, em tese, ele deveria sim obrigar os governadores, os prefeitos, no que diz tão somente, no que guarda relação tão somente a questão de que a igreja, os templos de qualquer culto, os serviços, as atividades, melhor dizendo, por eles prestadas são essenciais. Então não podem ser restringidas por um decreto municipal, tá? Essa é a primeira questão. Eu falei para vocês antes 20 minutos sobre a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela nesta crise de saúde, nessa crise que nós estamos vivendo aqui, ela guarda relação com o que o Ministério da Saúde está falando, né? Então, o Ministério da Saúde está, digamos assim, que colocando as cartas na mesa. E o Ministério da Saúde está dizendo que não pode ter ajuntamento de pessoas. E o decreto que eu acabei de ler para vocês diz, vírgula, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Bom, dito isso, em nenhum momento o presidente da República está dizendo que os cultos podem funcionar. O presidente da República está dizendo que a atividade religiosa é essencial e ela pode ser executada desde que obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. E o poder aqui dos governadores e dos prefeitos, salvo o melhor juízo, na minha opinião, eles são complementares e não concorrentes, tá? Porque eles não têm como concorrer à lei federal, neste caso,
quem está dando as cartas numa crise de pandemia é o Ministério da Saúde, é o governo federal. E os governadores e os municípios, eles podem agir de acordo com a permissão que é concedida pela lei federal, que é a lei do coronavírus. A lei do coronavírus diz quais são as atribuições dos governadores e dos prefeitos. Bom, dito isso, nós tivemos uma decisão em Duque de Caxias, se eu não me engano, na sexta-noite, tá? E aí o Fábio pode compartilhar a tela. Essa decisão, ela anulou a atividade religiosa como essencial, tá? Tá aí a decisão. Pode baixar aí, faz favor para nós, Fábio. A decisão aí pode ir baixando. Bom, sim. Aqui está o fundamento dessa decisão liminar. Como eu disse para vocês, esse juiz federal, então, suspendeu a atividade religiosa como essencial, tá? E o fundamento está ali. O decreto é ato normativo secundário de natureza regulamentar e infralegal, que deve, portanto, obediência à lei. Até aqui ele está certo, e foi o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Mas olha aqui em diante. O decreto 10.292, ao inserir atividades religiosas e unidades lotéricas como atividades essenciais, o fez em contrariedade ao disposto da Lei 7783/89. Gente, vocês todos conhecem Jabuticaba? Quem conhece faz assim com a mão. Jabuticaba. Conhecem? Conhecem, né? Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil. Isso aqui é uma jabuticaba brasileira. Tá? Essa lei 7783 é a lei de greve. É a lei que institui o direito de greve no Brasil. O artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição, fala sobre o direito do trabalhador, direito à greve do trabalhador. E diz que uma lei ia regulamentar isso. 7 meses depois, nasce a lei de greve. E essa lei, então, ela regulamenta o exercício da greve no Brasil e no seu artigo 10º diz quais são as atividades essenciais que não podem ser paralisadas totalmente em caso de greve. Então, aquele trabalhador que labora naquelas atividades que a lei de greve diz que não podem parar, ele não pode fazer greve. Ou então ele tem que fazer greve de acordo com um monte de regras para que essa atividade essencial não pare. Né? Veja, por exemplo, os coletores de lixo. Se todos resolvem fazer greve, imagina o caos público que nós teríamos. Então, para que os coletores de lixo façam greve, eles vão ter que se organizar para que o serviço não seja paralisado. Esta é a lei de greve. Agora, primeiro, por que a atividade religiosa não foi colocada na lei de greve? Porque é óbvio, pastor, padre, líder religioso não faz greve. Eu nunca vi um líder religioso, um baborixá, um pai de santo, fazer greve. Lá na comissão dos 70, será que eles podem fazer greve? Fábio, Haroldo? Só se for greve de fome, né? Só se for greve de fome, entendeu? Então, não tem como um líder religioso fazer greve porque não existe contratualidade. O líder religioso faz o serviço para Deus, para a divindade. Não existe um contrato bilateral, não existe sinalagma. Como não existe sinalagma, não existe greve, não existe um vínculo empregatício ou um vínculo de trabalho que propicie a greve. Por isso, a atividade religiosa não está na lei de greve. Simples assim. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a lei de greve ela existe para a situação de greve. Enquanto a lei do coronavírus, a lei de fevereiro de 2020, ela foi
sancionada pelo presidente, aprovada, discutida, aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, publicada no Diário Oficial da União para combater a pandemia do coronavírus. É uma lei especial. E aqui um princípio básico de hermenêutica é que lei geral afasta, lei especial afasta a lei geral. Então, nós temos aqui uma lei especial que está tratando da pandemia internacional do coronavírus. E essa lei especial diz o seguinte, que as atividades que são essenciais para atacar a pandemia do coronavírus serão ditas pelo presidente da República. E o decreto e a lei, que é a voz do povo, não disse em nenhum lugar que deveria ter critérios científicos para dizer o que é atividade essencial. Dito isso, a lei de greve não guarda nenhuma relação com a lei do coronavírus e o seu decreto regulamentador. E aqui é a grande crítica a essa decisão. Se vocês verem ali um pouquinho mais embaixo, ó, tu pode descer um pouquinho, faz favor, Fábio? Pode descer. Espera aí só um pouquinho. Desce. Pode descer essa página aí. Tá. Volta um pouquinho. Assim, olha o que ele diz. Assim, sob qualquer norte interpretativo, considerar como essenciais atividades religiosas, lotéricas ou qualquer outra que não possua lastro de coerência com o que existe no diploma legal, é ferir de morte a coerência que se espera do sistema jurídico, abrindo as portas da República à exceção casuística e arbitrária, incompatível com a ideia de democracia e Estado submetido ao império do direito. Para mim, esse parágrafo ele se aplica a esse próprio juiz, né? Que usou uma lei que não guarda nenhuma relação, nenhuma coerência com o que nós estamos vivendo, para dizer que a atividade religiosa não é essencial. E ele continua aqui nesse parágrafo, pode baixar um pouquinho, Fábio? Ele continua aqui, vai mais ali. É outrossim livre de qualquer dúvida a necessidade de observar. Em algum lugar? Aí mesmo, ó. É outrossim livre de qualquer dúvida a necessidade de observância do isolamento social recomendado pelo OMS, e aí começa a falar da questão do direito à vida e etc. Voltamos para o decreto. Gente, o decreto diz o seguinte, vírgula, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. Então, essa decisão é totalmente teratológica, tá? Ela não leva em consideração o que está escrito no decreto. O decreto presidencial, em nenhum momento, ele disse para as igrejas serem abertas e começarem a ter cultos, ajuntamento de pessoas, aglomerações, não. O decreto diz que a atividade religiosa é essencial porque ela é essencial. Nós não precisamos do Estado para dizer que ela é essencial, porque nós sabemos que a atividade religiosa é essencial. O Estado só está dizendo algo que é um fato. Como eu disse aqui no começo, a liberdade religiosa ela é matricial para todas as liberdades. E nesse momento de pânico, nesse momento de instabilidade, é que as pessoas mais buscam a crença, a fé, a religiosidade. E a prestação da religiosidade ela não se dá só no culto. O culto é uma expressão, o culto é uma faceta da crença, mas não é a crença. A crença vai muito além disso, como nós sabemos. O serviço, o aconselhamento espiritual para os fiéis, o dar o pão, o ajudar o quarteto vulnerável, que é o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão. Este é o papel da igreja, como a Igreja de Jesus Cristo faz muito bem. Eu estive lá em Salt Lake City e vi o supermercado que vocês têm lá, é fantástico. Este é o papel também da Igreja de Jesus Cristo. Não é apenas, então, somente a expressão comunitária da fé. A expressão comunitária da fé, ela é sim importante. E eu estou ansioso para que eu possa cultuar com meus irmãos novamente, de forma comunitária. Mas ela não é a única expressão. E hoje em dia, o Fábio mandou para mim por WhatsApp
tem decretos municipais que estão impedindo as igrejas de realizar o culto online, que estão impedindo as igrejas de entregar cesta básica, que estão impedindo as igrejas de fazer um aconselhamento pastoral de um casal que está se divorciando. Ou vocês acham que os divórcios não continuam na pandemia, que as famílias não têm problemas na pandemia? Na verdade, as famílias têm mais problemas na pandemia por causa do isolamento social. E elas precisam de aconselhamento. E muitas vezes as pessoas não têm uma internet banda larga que vão conseguir fazer um aconselhamento por Zoom, como a gente está fazendo. Elas vão precisar ir na igreja para conversar com o pastor, com o padre, com o líder religioso. E o que o Ministério da Saúde está dizendo é que não pode ter ajuntamento de pessoas. E não pode pessoas do grupo de risco saírem na rua, né? Então, dito isso, eu falo para vocês que essa decisão de Duque de Caxias é totalmente absurda, mas hoje ela está valendo em território nacional, então ela suspendeu o decreto regulamentador neste particular e os prefeitos ficaram livres. E os governadores ficaram livres. Agora, respondendo a pergunta que o Robson me fez, né? Atualmente a situação é que eles estão dispondo conforme o seu livre alvédrio e fazendo isso prejudicando a liberdade religiosa e especialmente a dignidade da pessoa humana, porque a essência da liberdade religiosa é receber a fé, é receber o serviço religioso, e essa essência hoje ela está sendo eligida. E eu, no meu ver, e aí eu vou ter que invocar a teoria do limite dos limites, uma liberdade ela só pode ser restringida nas suas manifestações exteriores, mas não na sua essência. E no momento que eu não permito que nenhum culto online aconteça, eu estou com uma restrição na essência da liberdade. E quando a gente restringe a essência de uma liberdade, a gente está ferindo de morte a dignidade. E a dignidade nós precisamos defender ela com todas as nossas forças. Oi, tudo bem, doutor Fábio Márcia? Nós vimos isso muito recentemente, um padre que colocou as fotos dos fiéis nos bancos e fez a missa com as fotos. Eu achei até isso interessante, porque foi a maneira que ele teve de estar perto dos seguidores dele, né? E a gente vai estar enfrentando uma situação parecida agora no fim de semana, quando todo mundo vai estar reunido para ouvir a liderança da igreja, que vai estar online. Então, é um negócio meio absurdo isso de você impedir que as pessoas se comuniquem virtualmente, sendo que elas estão cumprindo a lei de isolamento, a quarentena. Então, é uma coisa muito... As pessoas parecem que extrapolam na execução da lei, né? A gente vai ter trabalho aí, se continuar. Sim, bastante. Obrigado, doutora Márcia. Como a senhora, que eu não sei o nome dela, Márcia, estava falando, muitos prefeitos municipais estão sendo tiranos. E o problema de a gente não falar, de não interpor ou impetrar mandato de segurança, habeas corpus, as medidas judiciais cabíveis, é exatamente acontecer isso que você está dizendo agora. As liberdades elas são muito caras para a gente para nós deixarmos elas fugirem tão facilmente, tá? Nós não podemos nos calar quando coisas como essa do padre anglicano, desse reverendo anglicano, como aconteceu, dele estar numa missa com 3 pessoas e um fiscal da prefeitura em Poço de Caldas simplesmente invadir o templo e dizer, olha, está encerrado, não pode continuar a missa de forma nenhuma. Amanhã vai ser uma dengue, depois de amanhã vai ser sarampo, e a gente nunca sabe qual vai ser o limite disso. Eu, como um estudioso da liberdade religiosa, eu sou contra regulamentações, né? Quanto mais livre a igreja ficar, melhor, porque a igreja, os templos de qualquer culto, eles trabalham em um outro plano, que é um plano espiritual, que é um plano da transcendência.
O Estado ele não sabe absolutamente nada disso. Ele não sabe como isso funciona. E ele nem tem que saber mesmo, porque o Estado brasileiro é laico. Ele tem que dar total autonomia para que as diversas fés que nós temos no território brasileiro se oriente conforme os seus preceitos internos. Então, regulamentações, autorizações, eu sou sempre contra. Nós temos lá o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, que diz que é livre o funcionamento, a organização e a estruturação das organizações religiosas. E ponto. A Constituição garante, no artigo 19, inciso 1º, que a igreja e o funcionamento dos cultos, e está escrito assim, funcionamento dos cultos não podem ser embaraçados pelos municípios. E hoje, nós estamos vendo um total embaraçamento até do culto online. O culto está com restrição, está por uma questão de dignidade da pessoa humana, que é o único valor absoluto. Mas agora, tirando essa restrição comunitária de ajuntamento de pessoas, não pode ter nenhuma restrição. Essa decisão que eu mostrei para vocês de Duque de Caxias, ela é esdrúxula. A Advocacia Geral da União já entrou com recurso e espero que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é composto de magistrados com mais experiência, possa reverter essa decisão. Então, eu tenho, sim, temor exatamente com essa tua palavra, Fábio. Se as igrejas, se os fiéis se calarem com medo do Covid-19, o que vai acontecer é que daqui a 2 anos a gente vai ser calado por qualquer outra coisa. Precisa ter urbanidade, precisa ter respeito, precisamos acatar as determinações do Ministério da Saúde, mas nada mais, nem uma vírgula a mais, nem 1 centímetro a mais. É isso que nós precisamos, que eu estou conclamando vocês, aonde eu falo eu conclamo. Nem 1 centímetro a mais da minha liberdade o Estado vai tomar. Certo. E eu estou cedendo a minha liberdade pela dignidade da pessoa humana. Eu estou cedendo a minha liberdade por amor, porque eu amo o próximo. E porque eu amo o próximo, eu quero continuar atendendo ele espiritualmente. O Estado, ele organiza e ele nos protege, mas só a igreja, e quando eu falo igreja aqui, em sentido amplo, só a igreja ama. Sim. Obrigado, doutor Thiago. Só quero rapidamente aqui reconhecer, nós temos participando conosco aqui o doutor Samuel Gomes de Lima, ele é o presidente da Comissão Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, ele é o presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania e coordenador da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Samuel. Temos também o doutor Haroldo Cavalcante, ele é o diretor da J.Ben Clark Law Society para a América Latina, é um 70 de área da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Bom, temos muitos participantes, o desembargador Ricardo Salles Júnior participou também, teve que sair já. O Jean está aí também, eu acho, né? O Jean eu ainda não vi, mas deve estar também. E o Jean, viu o Dacir, um abraço para o Dacir Prigol. Prigol também, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná. Tá cheio de gente ilustre aí. Muito bom ter vocês conosco. Obrigado. Vou passar o tempo para o Robson ter a pergunta. Depois tem mais umas perguntas aqui do lado. Eu vou. Robson de Coimbra. Pronto. Além de Coimbra, eu faço parte do capítulo Fortaleza também. Então, Tiago, a minha dúvida, eu queria que tu comentasse, é sobre, por exemplo, alguns cultos. Você falou do Ceará, que é onde eu moro, foi um culto de um pastor, tinham acho que 7 pessoas lá, tinha a banda e tinha uns 2 fiéis lá atrás que o pastor estava aberto, ele disse que não ia impedir, mas estavam todos afastados entre si. E o culto, ele não pôde nem terminar. Então, existem algumas situações que você não pode, o embaraçamento do culto, né? Independentemente de ter ou não ter
uma regulamentação federal, ou estadual ou municipal, se ao interromper o culto, não esperar para o final, não se estaria cometendo também o crime de abuso de autoridade na sua visão, na sua opinião? Porque mesmo que o decreto fosse válido, se você pode interromper o culto no meio, eu teria que esperar para o fim para tomar as devidas providências. Então, Robson, eu vou aproveitar e fazer um merchan no meu livro. Se você não tem, compre. Direito Religioso, aí está na 3ª edição. E nessa obra a gente coloca lá na página 223 do Código de Processo Civil. Então, lá na página 223, eu vou tratar exatamente isso que você está dizendo. O culto ele não pode ser interrompido sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma, o culto pode ser interrompido. Nem para fazer uma citação. Tá? A cerimônia religiosa ela tem que ser encerrada para a interrupção do culto. E aqui, no caso que você está colocando, era uma transmissão de um culto online. Tinha apenas 7 pessoas, não tinha aglomeração de pessoas. Provavelmente, pelo que eu não vi esse caso, mas pelo que você está me contando, as determinações do Ministério da Saúde estavam sendo atendidas. Então, este caso de interrupção do culto violou o Código de Processo Civil, violou o Código de Processo Penal, violou o artigo 19, inciso 1º da Constituição, violou o artigo 5º, inciso 6º, que diz que o culto é inviolável, violou o Código Civil brasileiro, entendo também como crime de abuso de autoridade. Inclusive, esse pastor ele deveria entrar com uma ação indenizatória contra o município. Eu vou te mandar o videozinho. Manda para mim, por favor. Vou mandar. Ok, eu queria... Se o doutor Samuel quiser fazer uma pergunta também, participar, nós temos 5 minutos mais. O doutor Samuel vai fazer pergunta muito difícil. Não, é uma pergunta. 2 dias antes da... Parabéns pela iniciativa. 2 dias antes do decreto do presidente, uma grande denominação entrou com recurso para derrubar uma liminar do Estado de São Paulo e teve êxito, né? Então, o tribunal reverteu a determinação do fechamento dos templos e tal. Então, eu queria colocar essa situação no cenário que aconteceu aqui em São Paulo, que houve um embate jurídico aí sobre a questão. Não sei se o doutor Tiago acompanhou em detalhe isso. E outra questão é sobre o papel da mídia. Porque nós falamos, será que daqui 2 anos, será que lá na frente... esse excesso de informação na mídia não acaba sendo uma espécie de condicionamento social que pode realmente levar a uma situação futura contrária ao papel das igrejas na sociedade? A questão de São Paulo eu acompanhei de perto, inclusive acompanhei com a deputada Damares Moura aí de São Paulo, né? Minha chefe. E primeiro houve a lei estadual dizendo que as igrejas os cultos não poderiam funcionar, só que não tinha nenhuma sanção. E aí o Ministério Público então entrou com uma ação pedindo que houvesse pena, que houvesse penalidade, que houvesse multa. E o juiz naquela oportunidade ele concedeu, então ele atribuiu, ele disse que deveria ter multa e disse até qual era a multa. Essa decisão foi objeto de recurso e o tribunal então cassou essa liminar. Com relação à questão da mídia, a mídia ela precisa vender. Então ela vende notícia e não importa qual é a ótica da notícia. Na verdade importa. Quanto mais terrorista for a notícia, mais vende. Então nós como
pessoas religiosas, como pessoas crentes, nós precisamos combater essa mídia. Nós precisamos combater esses excessos, porque, afinal de contas, nós somos 90% da população brasileira. E a mídia não vai ter para quem vender jornal, para quem vender assinatura, se a gente simplesmente não aceitar isso. Então, eu vejo que o papel aqui é o papel da população mesmo, é não aceitar esses absurdos que a mídia tem propagado contra a fé. Geralmente é contra a fé. Existem alguns casos esporádicos, né? Alguns pastores que tomam medidas erradas, mas não é pelo erro de alguns que todos que devem ser punidos, né? Essa pessoa que toma uma iniciativa errada, ela deve sofrer os rigores da lei, e não toda uma comunidade. Obrigado, doutor Samuel. Obrigado, doutor Tiago. Vamos encerrar agora, temos mais 2 minutos. Doutor Tiago, 1 minuto aí para encerrar. E muito obrigado, Fábio. Muito obrigado aí a J. Ruby Clark e o Society pelo convite. Obrigado a todos aí pela paciência. Quero recomendar o meu livro aí do Jean, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, com prefácio aí do Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Está na 3ª edição, vocês conseguem comprar no nosso site direitoreligioso.com.br ou na Vida Nova. Também eu e o Jean lançamos um curso de Direito Religioso pela UBRA, que é a maior universidade luterana do mundo, em parceria com a Fundação de Apoio da Universidade. Quem quiser se aprofundar no assunto, também entra lá no site direitoreligioso.com.br para conhecer mais. Obrigado a todo mundo aí, valeu!